continuidade olá, né, em primeiro lugar, tá certo? Dando continuidade à unidade sobre tintas, né, tintas em vernizes, eu vou agora apresentar como é que se surgem os principais problemas quando você utiliza esse sistema de acabamento, seja para parede interna, seja para parede externa, tá? Ou então para pintura em metais, para pintura em madeira, tá? Quais são as principais patologias? Então, existe uma relação forte entre os fatores, entre alguns fatores e o tipo de degradação que pode acontecer, que pode ocorrer naquele filme da tua tinta. Quais são os principais fatores? Você pode ter a influência do meio ambiente, como variação de temperatura, tá certo? A parte do tempo, radiações ultravioletas, gases, né? O vapor, tá certo? Presente na tua cozinha, por exemplo, ataque bioquímico, ação mecânica, ataque biológico, aqueles mecanismos de fungo, cupim, tá certo? Tá? E a parte de imersão, que é com relação à concentração e ao pH da tua tinta. E também você pode ter influência de ataque químico, tá? Sobre o pré-tratamento do teu material, por exemplo, pré-tratamento da madeira, para poder receber aquele sistema de pintura, o tipo de aplicação, tá certo? E alguns efeitos térmicos também, tá? As principais patologias, elas vão surgir que vão ocasionar a degradação do teu sistema de pintura, tá certo? Pode se degradar a superfície, né, através de um processo de abrasão, pulverização, pode fissurar, alterar a cor, né, que é a mudança de cor, tá certo? E o enfraquecimento da tua tinta. Pode acontecer uma degradação através do filme da tinta, né, que é o fissuramento, uma flexibilidade, uma fissura em V, um enfraquecimento, né? Ou pode ter também uma degradação na interface com a tua pintura, que pode ser a película soltando, tá certo? A formação de bolhas e alguns tipos de impactos que podem ocasionar fissuras, tá? Com relação à adesão de duas superfícies, você querer aderir, por exemplo, uma porta que você pintou, tá certo? E que ela grudou a porta no batente, né? Isso pode ocasionar, que a gente chama de adesão de duas superfícies. Quais são as possíveis causas, tá? Você não aguardar, tá? Você pinta a porta e aí você não aguarda, você deixa a porta aberta, tá certo? E aí não aguarda aquele período para a tinta secar para poder você fechar a tua porta. Então você fecha a porta ainda com a tinta fresca, aí a tua porta vai aderir ao piso, né? Tá certo? Vai aderir ao teu batente. Uma segunda causa pode ser a utilização de uma tinta de alto brilho ou então uma tinta de semibrilho de baixa qualidade. Tá? Então, todo o processo de pintura, gente, eu sei que os custos da construção civil devem ser considerados, mas se você puder utilizar tintas de uma qualidade melhor, menos aparecimento de patologias podem ocorrer, tá? Então, qual é a solução para poder corrigir essa patologia, né? Utilizar uma tinta de alto ou semibrilho acrílica de alta qualidade, tá certo? Seguir sempre o tempo de secagem recomendado pelo fabricante e a aplicação de talco também pode atenuar o problema, tá certo? Um segundo problema que pode ter é a baixa adesão da tinta a metais galvanizados, tá certo? A tinta não vai aderir a esse metal. Possíveis causas foi uma incorreta preparação da superfície, tá certo? Você, por exemplo, se o teu material já está enferrujado, você tem que lixar, tá certo? Tirar todo o resíduo de ferrugem antes de aplicar a tinta, tá? Falha na aplicação do selador, como camada protetora, antes de aplicar o sistema de pintura. E não lixar corretamente a tinta, corretamente a superfície de acabamento esmaltado ou brilhoso antes da pintura, como eu já falei, tá? As soluções todo e qualquer ponto de ferrugem ele tem que ser eliminado antes da aplicação da tinta, tá certo? E ao pintar
aquela superfície pela primeira vez, ou repintar a superfície galvanizada, que não apresente pontos de ferrugem, você pode utilizar que tipo de tinta? Um látex acrílico, tá? E não aplicar o selador, tá certo? Aí, no caso de usar tinta à base de óleo ou látex, tá? A aplicação de um selador seria fundamental, tá ok? Um outro tipo de problema que pode acontecer é uma baixa resistência de alcalinidade, quer dizer, perda da cor. A tinta começa a perder cor e o filme dele o filme dessa tinta vai começar a deteriorar sobre aquela área que foi recém-aplicada, tá? Possíveis causas: tintas à base de óleo ou vinil acrílico aplicadas sobre uma alvenaria recém-construída, que não tenha sido curada, tá certo? Né? Com tempo determinado, tá? E essa é a principal causa. E a solução ideal seria você deixar a superfície sem pintura por até 1 ano para que o concreto seque bem, tá? Porque com a argamassa você espera ela secar durante 24 horas para começar o seu sistema de pintura, mas no concreto você tem que esperar 1 ano até aplicar essa tinta. No caso, tu tiver um concreto aparente, por exemplo, tá? Se não for possível, esperar pelo menos 30 dias antes de iniciar o sistema de pintura. E prefira sempre tintas 100% acrílicas, porque elas são mais resistentes a essa perda de cor. Baixa resistência às manchas, né? Que a tua superfície ela pode ficar manchada, tá certo? Aí, quais são as possíveis causas? Você utilizar uma tinta de baixa qualidade, tá certo? Ou então a aplicação da tinta em algumas superfícies que você não tem passado o selador em primeiro lugar, tá? Principais soluções de correção: você utilizar tintas à base de água de alta qualidade, que contenha mais emulsão, tá? E em superfícies novas que tenham sido seladas, você vai proporcionar a formação de um filme e uma espessura correta, tá? Oferecendo uma fácil remoção de manchas, se elas vierem a ocorrer, tá? Com relação à resistência ao atrito, tá certo? As possíveis causas que você pode ter é a escolha de um tipo de brilho incorreto para o ambiente, o uso de uma tinta sempre de baixa qualidade, você limpou, antes da aplicação da tinta, você limpou o local com material muito abrasivo, ou então você limpou a superfície antes que a tinta estivesse completamente seca, tá? As soluções é que, para as áreas que precisam de uma limpeza frequente, tá? Ou que estejam expostos a um grande tráfego, eles requerem uma tinta que ofereça uma melhor resistência, tá certo? Nesse caso, é aconselhável você utilizar tintas de alto brilho ou semibrilho, ao invés de tinta fosca, tá certo? E quando for limpar a superfície, utilize um material não abrasivo e um detergente bem suave, ou seja, uma esponja com água e detergente para fazer a limpeza, tá? Não utilizar um produto químico, né, que possa promover a abrasão à tua tinta. Quando a tua tinta ela não consegue reter o brilho, né? Tem uma baixa retenção de brilho. O que isso pode ser? É você utilizar uma tinta, tá certo? De uso externo para aplicar em ambiente interno, tá certo? Você utilizar uma tinta de baixa qualidade, ou você utilizar uma tinta de alto brilho à base de óleo em locais que recebem a incidência direta da luz, né, solar, a luz do sol. E a incidência da luz do sol diretamente sobre a superfície também pode comprometer, né, essa retenção de brilho. Soluções é que, com o passar do tempo, toda a sua tinta, ela vai perder um pouco do seu brilho de forma natural, tá? Porém, aquelas tintas de baixa qualidade são as que vão sofrer mais, tá certo? Você preparar a tua superfície de forma adequada, tá certo? Você também previne essa redução de brilho, tá certo? E você utilizar para áreas que têm uma alta incidência de raios ultravioleta, você usar emulsões em tintas acrílicas para poder dar essa maior proteção, tá? Com relação à uniformidade do brilho, né? Quais seriam as prováveis causas desse aparecimento desse problema? Você não espalhou de forma igual a tinta quando foi aplicar no substrato. Você também não aplicou o selador, né?
Você, numa superfície porosa, você tem sempre que aplicar o selador, e você aplicou a tinta de maneira errada, tá? A solução, antes de você aplicar a tinta, no substrato ele tem que ser selado, tá certo? Para poder diminuir a porosidade da superfície e você conseguir ter uma uniformidade de brilho. Baixo poder de cobertura da tinta, é um outro tipo de problema que pode acontecer. É você utilizar uma tinta de baixa qualidade, é você usar um pincel ou rolo também de baixa qualidade, é você utilizar uma combinação imprópria de base de tingimento e a cor do tingimento, tá certo? Você utilizar uma tinta muito mais clara que o substrato, também vai ter um poder de cobertura baixo, tá? E você aplicar a tinta com uma taxa de espalhamento maior que o que é recomendado pelo fabricante. As soluções sempre utilizar tintas de alta qualidade, utilizar rolos e pincéis também, né, de boa qualidade, tá certo? Outra coisa que é importante, para cada tipo de pintura existe um tipo de rolo específico, então verificar se aquele rolo é adequado àquele tipo de tinta, tá? Se optar por uma tinta tingida, tentar observar, utilizar de base correta, tá certo? E sempre seguir as recomendações do fabricante, são as principais soluções. Aparecimento de bolhas, que é muito comum, né? Possíveis causas: aplicação de tinta à base de óleo sobre uma superfície úmida ou molhada, tá certo? Umidade presente nas paredes, principalmente se for parede externa, e uma superfície pintada exposta à umidade. Logo após a secagem, também pode promover o ocasionamento de bolhas. Solução: você primeiro tem que remover essas bolhas, tá certo? Lixando e raspando, tá? Depois verificar se tem a existência de algum ponto de umidade e eliminar esse ponto de umidade, tá certo? E se a aplicação de tinta for num ambiente que você tenha uma alta incidência, um ambiente fechado, né, que não tenha ventilação, ou então um ambiente que tenha uma alta produção de vapor, você trabalhar com exaustor no ambiente, vai facilitar a não aparecer bolhas. Um tipo de mancha que pode aparecer é o que ela chama aquela mancha tipo mofo, né, esverdeada, que seria o bolor, tá? O bolor, ele aparece geralmente em áreas úmidas, tá certo? E que não recebe nenhum tipo de ventilação ou iluminação do sol, tá? Então, geralmente, você utilizou uma tinta à base de óleo ou uma tinta à base de água de baixa qualidade, também ocasiona o aparecimento do bolor, tá certo? E também pode aparecer um bolor quando você faz a pintura sem remover o bolor, tá certo? Geralmente o bolor você tem que raspar, tá certo? Passar uma solução de hipoclorito de sódio para retirar os fungos, né? Que estão lá naquele bolor, esperar secar. Antes tem que também corrigir a infiltração se tiver ocasionando essa umidade, tá certo? Tem que esperar secar e depois você vai aplicar a pintura para fazer a correção. Calcinação, tá certo? É aquela que a gente chama de fluorescência. Calcinação e fluorescência é um aparecimento de umas manchas brancas, tá certo? Um pó esbranquiçado sobre a superfície pintada, que ela está exposta, né, ao tempo e vai causar o desbotamento da cor. Possíveis casos: uso de uma tinta de baixa qualidade, tá certo? Ou então você utilizar uma tinta que é para área interna e utilizar para a área externa, tá certo? Ok? Então, a primeira solução é remover a tinta, tá? Usar uma escova de aço, tirar qualquer tipo e escovar para tirar esse pó branco, tá certo? Né? E depois lavar com jato d'água. Esperar secar, tá certo? Antes de você aplicar a tinta e dessa vez utilizar uma tinta de alta qualidade, tá certo? Essa é o problema de eflorescência ou calcinação. Aparecimento de crateras, né? Possíveis causas, tá? Você agitou a lata da tinta parcialmente cheia, você utilizou uma tinta de baixa qualidade, aplicou a tinta de forma muito rápida, passou o pincel e o rolo várias vezes naquele mesmo local,
tá certo? E você aplicou uma tinta de alto semibrilho num material poroso, tá? Antes de você fazer a utilização dessa tinta em um material poroso, você tem que colocar o selador, tá? As soluções, todas as tintas elas vão espumar durante a aplicação, mas as tintas de alta qualidade, elas não têm muito esse problema, tá certo? Evitar e passar o rolo várias vezes sobre o mesmo local. Evitar usar uma tinta que tenha sido fabricada há mais de um ano, porque a tinta também envelhece, tá certo? E geralmente você, quando vai trabalhar com superfície porosa, aplicar primeiro o selador, tá certo? Antes de você aplicar a tinta. Se a tinta por acaso desbotar, né? Desbotar em alguma área que você aplicou. Principal causa é você, por exemplo, utilizar uma tinta que é para uso interno numa parede externa, vai causar o desbotamento mais rápido. Usar uma tinta de baixa qualidade, tá certo? Quando você tiver a incidência de raios ultravioletas, determinadas cores não são indicadas, porque elas vão se desbotar mais facilmente, tá certo? E a principal solução é que, quando o problema for recorrente da eflorescência, remover todo e qualquer vestígio desse pó branco, tá certo? E para repintura, você escolher tintas de melhores qualidades e, quando for trabalhar com área externa, pintar sempre com a tinta indicada para esse tipo de área e seguir sempre a recomendação do fabricante. Descamação, tá certo? Né? A descamação é a tinta se soltar da parede, né? Ela vai se romper pelo desgaste natural do tempo, tá certo? Possíveis causas: uso de uma tinta de baixa qualidade, diluição exagerada da tinta com a água sem observar a quantidade de água indicada pelo fabricante, tá certo? Uma superfície foi preparada inadequadamente para receber a tinta, tá? E aí a solução é você remover toda essa tinta com a raspadeira e escova de aço, lixar a superfície e pintar novamente. A eflorescência, que é também tipo a calcinação, como eu já falei, são aquelas manchas brancas, tá certo? Depositadas na tua superfície. A eflorescência, ela tem, geralmente a presença de sais, tá certo? Há possíveis causas, se a superfície já tiver apresentado a eflorescência, você não fez a raspagem, não preparou a superfície para receber o novo sistema de pintura de forma adequada. Umidade também pode causar eflorescência, tá certo? E também a eflorescência pode ocorrer através da ação do vapor. Tá? As soluções se tiver umidade, presença de umidade, eliminar essa umidade. Se tiver presença de eflorescência anterior, raspar, tirar todo o vestígio de pó, tá certo? E aí você também instalar ventiladores ou exaustores em locais que tenham ação de vapor. E aí depois você fazer o sistema de pintura. Se a tua superfície encardir, ficar encardida, né? Que é acúmulo de sujeira e poeira, geralmente, tá certo? Possíveis casos, você utilizou tinta de baixa qualidade, tá? E você teve agente externo, né? Que como poluição, CO2, aquele pó do asfalto, que vai encardir a tua superfície. Tá certo? Soluções, né? É que, no caso de ambientes domésticos, a presença aquelas... se você olhar o que a parede está encardida, primeiro é você colocar gotas de alvejante para verificar se não é bolor, não é mofo. Se não for bolor, aquela mancha vai desaparecer. Se for bolor, ela não desaparece, tá certo? Você geralmente, por exemplo, para superfícies muito sujas, encardidas, um lavador de alta pressão ajuda a remover essa sujeira, tá certo? E você tem que utilizar sempre tintas de alta qualidade. Tá? Podem surgir outros problemas como enrugamento, escorrimento de calcinação, escorrimento de tinta, tá certo? Que é você coloca a tinta escorre pela parede, né? Ou seja, o quê? É uma aplicação de uma camada muito espessa de tinta, aí a tinta escorre, tá certo? É você aplicar a tinta quando você está num ambiente muito frio ou com excesso de umidade, tá? Usar uma tinta muito diluída, né? E usar também a pistola, quando você vai aplicar a tinta com pistola, você colocar a pistola muito próxima do teu substrato, a tinta também vai escorrer, tá certo? Então, as principais soluções você
você dá a primeira demão, a esperar essa tinta secar para poder reaplicar a segunda demão. Só diluir, utilizar a quantidade de água para diluir, segundo o fabricante, não diluir mais para poder a tinta render mais, porque a tinta vai escorrer pela parede. Lixar as superfícies brilhantes antes de pintar. Tá? Se utilizar sempre uma tinta de boa qualidade, se for aplicar a tinta com pistola, obedecer a distância recomendada pelo fabricante, tá certo? Se for pintar a porta, o ideal é que você retire a porta do lugar, pinte a porta, né? Espere ela secar para depois colocar no lugar e fechar, para evitar também que ela cole, né? Etc, tá? O ferrugem também pode aparecer, tá certo? Que são essas manchas amarronzadas. Geralmente a ferrugem vai surgir através de pregos não galvanizados, tá certo? Que são colocados naquela parede, né? Para pendurar quadro. E aí pode promover o aparecimento dessa mancha de ferrugem, tá certo? Pregos não galvanizados que não tenham sido colocados até o fim, tá certo? E também os pregos galvanizados, eles se enferrujam após um longo tempo de exposição, tá? Então, é ideal você trocar de vez em quando. Então, a solução é você pintar a superfície que não apresente pintura, mas na qual você sempre utilize pregos galvanizados, tá certo? Geralmente, você aplicar também a tinta sobre a cabeça daquele prego, para proteger também aquele ferro contra a ferrugem, porque a tinta também ela tem uma medida de proteção, tá? São os principais cuidados que você tem que ter, tá? Pode ocorrer também incompatibilidade de tintas. Você tem uma tinta que você pintou o teu ambiente, aí você quer mudar a cor, né? Por uma questão estética, aí você utilizar uma tinta que não é compatível com essa tinta anterior. Então, você tem que tomar cuidado, sempre utilizar o mesmo tipo de tinta, tá certo? Se for utilizar uma tinta diferente, remover a camada de tinta anterior para depois aplicar a tinta nova. Pode acontecer manchas causadas pelo rolo, né? Você utilizar um rolo errado, você utilizar uma tinta de baixa qualidade, um rolo de baixa qualidade, tá certo? Então, sempre utilizar uma tinta boa, né, de uma boa qualidade, e utilizar o rolo apropriado, tá certo? Para poder você aplicar aquela tinta à superfície. Você pode ter não uniformidade de cor, tá certo? Pele de jacaré, que a pele de jacaré é aquela superfície que você tem pequenas rachaduras, é o que a gente chama de pele de jacaré. Polimento da tinta, pode aparecer rachaduras na superfície, tá certo? Quando a tinta é aplicada em uma camada muito espessa, né? Aqui tem as soluções, tá? Respingos, tá? Que são quando você fica aqueles pontinhos, tá? Que a gente chama de respingo, né? Geralmente você utilizar, acontece quando você utiliza uma tinta para uso externo numa área interna, ou você utilizar uma tinta à base de água de baixa qualidade, tá? Então, você tem que utilizar sempre as tintas adequadas para o ambiente, uma tinta de boa qualidade, e você evita a maioria dessas patologias que podem surgir, tá? E aqui tá as referências bibliográficas que foram utilizadas para essa unidade sobre tintas e vernizes.